Vamos lá, Mateus 28, fala sobre o Jesus falando sobre os judeus fariseus, os rabis, os rabinos. Gente, você vai ver o quanto que Jesus fala contra os rabinos que tinha, que era para interceder, para levar o povo a Deus. Não, eles obstruíam, gente. É uma máfia que até hoje é sionista, entendeu? Tinha também os seduceus e os sefárdicos, mas esses daí foram o pior, bem organizados, eram os fariseus, que fizeram a crucificação de Jesus com contato com o governo de Roma. E até hoje, gente, mas vamos aqui. Vamos lá, eis vós, doutores da lei e fariseu, tá vendo? Ele chama aí os doutores da lei, que faziam as leis para Israel, né? E os fariseus, eles andavam juntos, era assim, gente. Eram os que faziam as leis, que escutavam os fariseus, entendeu? Hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caídos, tá vendo? Com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundície. Olha só, Jesus falando essas coisas. Isso é o povo judeu, que as pessoas pensam, o cristão pensa que o judeu é algo sensacional, gente. Não é. Foi por isso que eles perderam tudo, eles estão condenados. Se eles não vierem arrepender dos pecados, que nem um cristão, quem não é cristão, estão condenados à morte. Assim também sois vós exteriormente pareceis justo ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Não é assim também os pastores cristãos, gente? Isso aí por isso que eu digo, a maioria dos judeus sionistas, eles vão ser pastores de cristão. Eles não só levam o povo deles à perdição, como rabinos, e levam o cristão à perdição como pastores de cristão. Entendeu? Desde o mundo antigo. Entendeu? Evangélico, batista, eles botavam judeus sionistas, gente, para ensinar a palavra aos cristãos. E aí tinha o controle do povo. É isso aí, gente. O Papa é um judeu sionista, gente. O Papa é um judeu sionista. Ele usa o cap em cima, que nem o judeu, a mesma coisa, gente. O Papa é jesuíta, mas ele é da mesmo calibre. Eles trabalham pro diabo, gente. Eles trabalham já desde o começo. Então, tanto tu é judeu, judaísmo, ou tu vai para o muçulmano, ou tu vai para o cristianismo, isso tudo são entidades de demônio, controlado com o nome de religião. Você segue a palavra, gente. Aí Jesus está falando isso aqui diretamente, entenda quem quiser. E é naquele tempo. E Jesus não estava do lado do rabino, ele estava falando a palavra de Deus. E como é que isso pode? Os caras que eram para estar cuidando da palavra de Deus estavam distorcendo para levar os outros ao inferno, o resto dos judeus. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque construís sepulcros dos profetas e adornam os túmulos dos justos. Eles faziam isso em público para dizer que eles estavam sentindo com os profetas, que eles tinham. Que nem quando faz quando morre em guerra, bota aí vamos fazer uma solenidade aqui. É isso aí, gente. Declarar, se tivesse vivido na época do nosso antepassado, não teríamos tomado parte com eles no assassinato dos profetas, tá vendo? E eles ficaram dizendo na hora do morto, da solenidade, se a gente tivesse na época dos profetas, a gente não ia fazer isso com os profetas, entendeu? Que nem os nossos pais fizeram. Aí Jesus diz assim, além do mais, dessa forma, porém, testemunhais contra vocês mesmos, que são filhos são os filhos dos que mataram os profetas. Eles são os filhos que mataram o profeta. Jesus está abrindo. Gente, só não aprende quem não quiser. Acabai, pois deixei a medida do pecado de vossos pais, tá vendo? Olha só, eles encheram a medida. Cobras venenosas, ninho de víboras, como escaparás da condenação do inferno? Tá vendo? Estão condenados ao inferno, gente. Quando eu falo que o judeu está condenado ao inferno, muita gente não quer saber disso, cristão. Parece que eles estão com passagem comprada para o reino de Deus. Não estão, gente. Isso é um absurdo.
Aqui Jesus está falando da boca dele, para onde que eles vão? Eles vão para o inferno. Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e mestres. A uns assassinarei e crucificareis, e a outra soltareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade. Tá? Então Deus falou, por isso que eu envio o profeta, entendeu? E ele sabe, Jesus, todos os profetas foram enviados, eles te assassinaram. E dessa maneira sobre vós recairá todo o sangue justo derramado na terra. Olha só, tá vendo? O sangue do justo foi dos profetas que foi assassinado por dele. E eles vão ser contáveis por essa geração deles, de Israel toda, por esse sangue derramado. Porque eles estão ainda em pecado, gente. E eu vou te dizer mais, tu vai aprender mais sobre o judaísmo, gente, aqui. Desde o sangue justo de Abel, olha só. Sobre vós recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo de Abel, tá vendo? O Caim era um judeu sionista, gente. Era um judeu, era um endemoniado. O judeu sionista é endemoniado. E ele já tinha no sangue dele de Caim. Foi o mesmo que matou Abel, tá falando aqui. Entendeu? O sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo de Abel. Então já o primeiro foi lá, foi o Caim, um desses que estão contra Deus desde o começo, gente. Que devemos se afastar, que está causando guerra no mundo, destruição. Até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste dentro do santuário e do altar, tá vendo? Mataram o filho de Zacarias, Baraquias, dentro do santuário no altar. Com toda certeza eu asseguro que isso ocorrerá esta geração. Promessa de Jesus. Eles vão pagar ainda, gente. Quando vier essa que nós estamos para a depopulação, eles estão pensando que vão carregar ainda adiante o ninho de malvadeza. Não, nós vamos ser arrebatados, depois Jesus vai acertar conta com eles aqui, entendeu? Depois de mais um tempo, para ver até que ponto que eles chegam, e depois Jesus vai fazer um novo mundo aqui, por 1000 anos. Mas a gente já vai estar com ele, os que foram arrebatados, com ele no céu. Aqui vai, o sangue justo derramado desde o sangue de Abel até o sangue de... Tá vendo? Com toda certeza vos asseguro que isso ocorrerá esta geração. Lamento sobre Jerusalém. Jerusalém, ó Jerusalém, que assassina os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha que acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não aceitaste. Porque está falando de Jesus como Deus. Quando ele estava lá, ele queria reunir Israel. Mas eles ficavam matando profetas, gente. E não são teimosos. Mas só poucos vão ser salvos. Eis que vossa casa ficará abandonada. Tá vendo? Pois eu vou declarar a partir de agora, de modo algum me vereis. Tá vendo? Eles não vão ver mais Deus até a hora do juízo. Alguns me vereis até que venhas a dizer: bendito o quem vem em nome do Senhor. Tá vendo? Aquele que chamar Jesus e clamar por ele como Salvador, esse verá. Entendeu? O Espírito de Deus vai acolher. É que nem um cristão pagão. Enquanto isso, gente, enquanto não fizer isso, não vai ser visto por Deus, nenhum judeu. Eles estão desligados até que eles se arrependam do pecado que eles cometeram, mas eles não se arrependem. É que nem cristão que diz que é cristão e não se arrepende do pecado. Vai morrer nos pecados e vai pensar, e está pensando que ele carrega o nome cristão e vai ser salvo. Gente, essa lição aqui, a gente tem que ler a Bíblia bem, esse é estudo bíblico que eu faço com vocês, está tudo aí, eu não estou criando nada, está na Bíblia. Paz de Jesus.